Centésima 31ª sessão ordinária da 5ª legislatura, eu solicito ao vereador Dr. Alexandre a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmos 91. Bom é louvar ao Senhor e cantar salmo ao teu nome, ó Altíssimo. Solicito ao vereador Augusto Canto a fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos e aproveitando de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Direitos Humanos, artigo 9º. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Criança e adolescente. Artigo 131. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo não jurisdicional encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos nessa lei. Solicito aos vereadores que registrem suas presenças. Leitura do expediente recebido do Executivo. Veto total ao autógrafo de número 1601/2012, que dispõe sobre a denominação de logradouro público que especifica o acesso ao paço municipal. Solicito ao secretário, o vereador Eduardo Bosco, que faça a leitura dos requerimentos e de suas respostas. Senta aqui um pouquinho. Ofício 04136/2012, DBSA. Em 25 de abril de 2012. Senhor Presidente, em atenção ao requerimento 57/2012, de autoria do vereador Dr. Alexandre Amaral, vimos informar o que segue conforme requerido. 1. Era de conhecimento da Prefeitura essa solicitação do munícipe? Resposta: não. 2. Há possibilidade de atendimento do pedido de construção de lombada em local referido? 2. Não. 3. Em caso negativo, por que não é possível? Resposta: entre os números 180 e 136, já existem duas lombadas, a menos de 50 metros uma da outra. Atenciosamente, Jacob Salda, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Eduardo de Jesus Melo, presidente da Câmara Municipal. Ofício 04137/2012, DVSA. 25 de abril de 2012. Senhor Presidente, em atenção ao requerimento 58/2012, de autoria do vereador Augusto Canto, vimos informar o que segue conforme requerido. 1. Relação de horas extras por funcionário nominal divididas em categorias, mês e função, com os respectivos valores a serem pagos. 1. Relação e anexa. 2. Por que a Prefeitura não tem pago as horas extras? 2. Devido à queda de arrecadação, o que aumentou o percentual da folha de pagamentos.
3. Quando se pretende pagar tais horas? Quando o percentual da folha de pagamento estiver estabilizado. Atenciosamente, Jacob Salda, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor vereador Eduardo Jesus Melo, presidente da Câmara Municipal. Ofício 04-138-2012, DVSA, 25 de abril de 2012. Senhor presidente, em atenção ao requerimento 59-2012, de autoria do vereador Dr. Alexandre Amaral, vimos informar o que segue conforme requerido. 1. Existe algum tipo de fiscalização da Prefeitura acerca da ampliação e modificação dos quiosques por parte da Prefeitura? 1. Não existe. 2. Tais ampliações ou modificações são procedidas mediante consulta e autorização da Prefeitura? 2. Sim. 3. O Executivo entende que tais modificações alteram o projeto arquitetônico das praças e podem, inclusive, causar danos a terceiros em face da inexistência da fiscalização? Resposta: sim. 4. Já houve alguma advertência ou punição acerca das aludidas ampliações, máxime com relação àquelas que não atendem às normas técnicas? 4. Não. Atenciosamente, Jacob Salda, prefeito municipal, excelentíssimo senhor vereador Eduardo Jesus Melo, presidente da Câmara Municipal de Alumínio. Ofício 04139, TVSA, 25 de abril de 2012. Senhor presidente, em atenção ao requerimento 60-2012, de autoria do vereador Dr. Alexandre Amaral, vimos informar o que segue conforme requerido. 1. Procede a informação de que as praças municipais, incluídos quiosques, não atendem à resolução de segurança editada pela Secretaria de Segurança Pública? Resposta: as praças municipais citadas no requerimento estão dentro das normas de segurança para o uso ao qual foi destinado. Praça pública. Ocorre que para a realização de eventos em praças públicas são necessárias as devidas licenças para cada tipo de evento. Essas licenças são obtidas através de uma empresa profissional do ramo de eventos ou através do engenheiro de segurança que estudará o evento e se responsabilizará pelo mesmo. 2. Considerando ser uma das únicas opções para a realização de eventos, gentileza esclarecer se há projeto para adequação dos mesmos às novas normas de segurança. Resposta: prejudicado. 3. Quando serão efetivadas essas obras de adequação? Resposta: prejudicado. 4. Se não justificar o motivo, já que resumidamente a cidade não dispõe de outras opções para a realização de eventos? Resposta: prejudicado. Atenciosamente, Jacob Salda, prefeito municipal, excelentíssimo senhor vereador Eduardo Jesus Melo, presidente da Câmara Municipal. Ofício 04-140-2012, DVSA, 25 de abril de 2012. Senhor presidente, em atenção ao requerimento 61-2012, de autoria do vereador Abimael Ranieri, vimos informar o que segue conforme requerido. 1. Há possibilidade da implantação de redutores de velocidade ao longo do trecho citado? Resposta: não. Se sim, quando? Resposta: prejudicado. 3. Se não, qual o motivo? Resposta: na referida rua, entre os números 446 ao 113, a qual contempla o número 170, já existem 4 lombadas. Atenciosamente, Jacob Salda, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Eduardo Jesus Melo, presidente da Câmara Municipal. Ofício 04-142, DVSA, 25 de abril de 2012. Senhor presidente, em atenção ao requerimento 62-2012, de autoria do vereador Abimael Ranieri, vimos informar o que segue conforme requerido. 1. O crédito aberto pela Lei Municipal 1569-2012 foi remanejado ou continua aberto para cobrir despesas para com a Liga Desportiva Luminense? Resposta: o crédito não foi remanejado e continua em aberto para cobrir as despesas com a Liga Desportiva. 2. Em caso positivo, para cobrir quais despesas? 2. As despesas são com a Liga Desportiva Luminense. 3. Por que as pendências com a Liga ainda não foram pagas? As despesas com a Liga são pagas do mesmo modo como as outras despesas, ou seja, conforme a ordem de chegada dos documentos da Divisão de Tesouraria e Disponibilidade Financeira. Observação: essa semana foram pagas 2 notas fiscais da Liga Desportiva no valor de R$ 13.350 cada uma, totalizando R$ 26.700. Atenciosamente, Jacob Salda, prefeito municipal, excelentíssimo senhor vereador Eduardo Jesus Melo, presidente da Câmara Municipal. Lido. Leitura do expediente
recebido dos senhores vereadores. Moção de número 7, 2012, de autoria do vereador Augusto Canto, em apelo ao governador do estado de São Paulo pela não instalação da unidade prisional na divisa do município de Alumínio com Mairinque. A moção de número 8, 2012, de autoria do vereador Jaime Henrique Duarte, em aplauso ao Círculo de Oração Rosa de Saron, pelo seu 39º aniversário. Passaremos agora ao tema livre, onde temos inscrito o vereador Augusto Canto para usar a palavra por 15 minutos com a parte. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, a plateia presente, também os internautas que nos assistem via Web TV, o nosso boa noite. A fala de hoje é uma fala rápida, simples, mas que de maneira alguma poderia deixar de ser registrada nessa tribuna da Casa de Leis. O primeiro assunto é com relação à instalação do presídio, o que antes era um centro de detenção provisória, e passou a ser um presídio masculino, na divisa do município de Alumínio com Mairinque, ali no bairro do Cristal. Obra essa do governo do estado, que coube ao município de Mairinque, após certamente uma negociação entre o prefeito de Mairinque e o governo do estado, e que acabou penalizando e muito a cidade de Alumínio, porque é justamente no bairro limítrofe, o Cristal. Aliás, diga-se de passagem, bairro esse muito negligenciado pela prefeitura de Mairinque, por diversas vezes acolhido aqui pela prefeitura de Alumínio com máquinas e também via transporte coletivo. Enfim, as obras se iniciaram dia 2 de abril de 2012, dia que Alumínio comemorou 19 anos, não é mesmo? As obras lá do Cadeião foram iniciadas. Agora, por que Alumínio foi penalizada? Ora, a estrada Ayrton Senna é o principal acesso, é a principal ligação para o Cadeião. Quem trafega ali pela estrada Ayrton Senna consegue ver diariamente maquinário pesado, caminhões, furgões com pessoas indo até o presídio, levando o maquinário até o presídio. E agora eu digo, Mairinque negociou as benfeitorias todas, Mairinque certamente em troca do presídio negociou asfalto, e Alumínio vai ficar com o ônus todo, né? A estrada Ayrton Senna, a duras penas, nós temos aqui 3 vereadores da época, o Geraldo, o Raimundo e o Jaime. Foi uma luta para asfaltar a estrada Ayrton Senna e levar o progresso para a área rural da cidade, ali para os bairros Sinindu e adjacências, ali também o Figueiras e tal. E agora o maquinário pesado do presídio vai destruir isso, porque aquele asfalto foi construído para uso doméstico, não para maquinário pesado, para caminhões e furgões. Isso, nesse primeiro momento. Essa é o transtorno em um primeiro momento para o município de Alumínio. Claro que após a instalação, a hora que estiver operando o presídio, outros transtornos virão também. As famílias dos detentos, que certamente, como passou a ser um presídio, poderão se alocar ali na região, que é uma região rural, uma região de sítios, de fazendas, de nascentes de mata virgem. Certamente também essas famílias ficarão ali no entorno. O próprio transporte de preso é uma estrada pequena, como nós exaustivamente destacamos através de jornal, através de fala nessa tribuna, através de ação não só de mim, mas de todos os vereadores dessa casa. É uma estrada estreita, uma barricada ali é uma coisa tão simples, um Uno acaba impedindo completamente o acesso. Mas eu me lembro que naquela ocasião que nós contestávamos o presídio, Mairinque falou, não, mas toda a estrutura será fornecida por Mairinque, né? O Alumínio não tem que se preocupar com o hospital, com nada, com o pronto-socorro, com nada. Mentira, gente, desculpa. Se hoje o transporte está sendo feito por Alumínio, sendo que Mairinque também tem acesso, se você vier por Dona Catarina, dá lá do mesmo jeito, mas é mais longe. Você acha que numa emergência vão levar os detentos para o hospital de Mairinque, a 25 quilômetros de lá, ou Alumínio, que está a 8 quilômetros de lá, com acesso muito melhor? É claro que é para Alumínio. É claro que é para Alumínio. Então, nosso sistema de saúde prejudicado, nosso sistema de segurança prejudicado, nosso sistema viário prejudicado, nosso sistema de transporte prejudicado, tudo isso por esse cadeião em Mairinque, que Mairinque muito bem soube negociar ali seus benefícios e Alumínio ficou para trás. Não foi por falta de aviso, nós avisamos desde o início de 2008,
essa preocupação, falávamos disso, quando o decreto foi assinado pelo então governador Alberto Goldman, nós fomos até a prefeitura, uma das raras vezes que estive no gabinete do prefeito, mostrando também a nossa preocupação, e, desculpe, da parte do Executivo Municipal, eu pouco vi, a não ser ali as ações inflamatórias nesse sentido, mas ação concreta, de fato, nós vimos muito pouca coisa. Eu tenho que parabenizar, de maneira muito sarcástica, o prefeito de Mairinque, porque, de fato, a jogada foi de mestre. Trouxe para o município os benefícios e colocou a bomba para alumínio. Quer dizer, é Mairinque, claro. O pedacinho de terra é Mairinque, mas o acesso todo é alumínio. Toda a infraestrutura, toda a logística é alumínio, né? Então, quer dizer, o grande ônus vem para alumínio. Além do que, ali é um potencial gigantesco para crescimento de residências, né? Uma área que poderia ser crescer muito, a parte residencial, coisa rara em alumínio, é difícil a gente ter áreas de expansão residencial, e aquela região é uma delas, né? E agora fica completamente comprometida, porque em sã consciência é difícil o pessoal querer ser vizinho de um presídio, de um cadeião, e é o que acontece com aquela região, graças aí à ação da Prefeitura de Mairinque e à não ação da Prefeitura de Alumínio. Esse é um tema que eu gostaria de deixar registrado. Hoje protocolamos uma moção, uma última tentativa, junto ao governo do Estado, de tentar reverter, de tentar rever essa situação, porque, veja, Alumínio recebe o cadeião agora, com base no quê, não é verdade? Alumínio é uma cidade que sempre procurou ser independente, nunca precisou de governo de recurso do governo do Estado. Aqui temos o Senai, o SESI, tudo implantado com o governo municipal e com a indústria. Pouco se precisou do governo do Estado aqui. E a hora que o governo do Estado lembrou da cidade de Alumínio foi, primeiro, para colocar a Praça do Pedágio na Raposo Tavares, dividindo Alumínio, que, diga-se de passagem, um dos poucos trechos que não está duplicado e também não tem previsão de duplicação, e agora lembrou aí com o presídio. Resta, só complementando, Excelência, resta ressaltar, Excelência, que em Araçariguama houve um caso similar, uma implantação de um CDP, e com a briga do prefeito de lá, se não me engano, o senhor Hoffmann, junto ao governador do Estado, foi revogado o decreto. Então, qual a diferença entre Alumínio e Araçariguama? Por que nós temos que ser penalizados? Nós fomos emancipados juntos, a vocação do município é a mesma, nós temos a vocação industrial, a arrecadação são arrecadações boas, e por que lá o governo do Estado está revendo a situação, e no caso de Alumínio, fecha os olhos, né? Não tem a menor vontade de estudar, pelo menos, de vir conhecer a realidade da região. Pois não, Excelência, ouço com prazer sua parte. Eu ia exatamente falar dessa questão de Araçariguama, né? A gente vê aqui que a problemática do alumínio foi exatamente essa atacada do mestre que teve. Porque quando a gente solicita ao governo do Estado, nós estamos pedindo uma remoção de algo que não está no nosso município. É a defesa que a gente observou que eles fizeram lá. E esse está exatamente isso. Eu vi não sei se foi no jornal Alumínio, vi algum jornal local aqui, o prefeito de lá, numa foto com o Alckmin, que tinha conseguido a não instalação. E a respeito da moção, a gente já vai votar ela em extraordinária, porque os serviços estão a toda lá, né? Já estão recolhendo pessoas. E os terrenos que tem ali já estão começando a ser loteados. Os terrenos daquela área rural, exatamente loteado por quê? Para especulação imobiliária futura. Se você observar, tem muitos moradores ali que já estão loteando para vender, para poder ir embora. E imagine o que nos transforma. A gente tem experiência exatamente disso. Que no entorno desses presídios ocorre um fenômeno de favelização. É algo preocupante na nossa cidade. Dá mais um minuto, Yuri? Pois não, Excelência. Então, isso tem que ser levado em conta, porque o vereador fala a verdade. O ônus do presídio fica para Alumínio, o bônus não ficou para a gente. Ele está numa divisa ali que é um ponto crucial. É óbvio, todos os serviços mais próximos estão aqui. Só que hoje, na hora de solicitar exatamente essa moção, pela não instalação, nós estamos na Câmara de Alumínio solicitando a não instalação de um presídio em Mairinque, que é uma coisa que a gente tem que observar, né, do ponto de vista jurídico. E é como eles se defendem quando nós nos manifestamos. E na hora de usar os recursos do município, eles vão lembrar que ele está instalado em Mairinque, então é realmente preocupante essa situação. Obrigado pela parte, Excelência. Pois é, uma preocupação complicada. Dia desses eu refletia. O que Alumínio poderia fazer para evitar, por exemplo, o transporte de maquinário pesado ali? Fazer um estreitamento, exatamente na divisa entre Alumínio e Mairinque? Mas a gente pergunta,
e os munícipes lá do bairro Cristal, que já não são atendidos por Mairinc, que são negligenciados por Mairinc, também não vão ser atendidos pelo ônibus da Prefeitura de Alumínio, também não vão ser atendidos por maquinário pesado. É um dilema muito grande. É um dilema muito grande. Fechar o acesso de alumínio com Mairinc ali naquela região, para que se evite, então, já que a Mairinc assuma, construa uma estrada lá, através de Dona Catarina, vamos fazer isso, mas e os moradores que dependem de alumínio? Nunca dependeram de Mairinc, porque nunca tiveram acesso a Mairinc. Alumínio sempre acolheu esses moradores do bairro Cristal. Pois não, Excelência? Até reforçando a respeito que você está comentando, esse final de semana, um dia de feriado, agora eu estava lá no Irema, e por várias vezes passava Kombi lotada de gente procurando local para alugar chácara, casa, quer dizer, já está se carretando já todas as responsabilidades já para alumínio, desde uma alocação de casa já está se passando para alumínio. Não procure Mairinc, é alumínio que já estão procurando. Só isso, Fernando. Obrigado, Excelência. Pois é uma preocupação grande mesmo. E, como nós dizíamos, era uma região que tinha um potencial muito grande para área residencial, uma das poucas regiões que tem condições de crescer em alumínio. Alumínio tem aí seus 85 km², grande parte disso é da CBA, e restam poucas áreas aí para crescimento residencial, e ali era uma delas. E graças aí, como nós já falamos, eu nem sei como classificar, mas enfim, essa vinda do presídio através da Prefeitura de Mairinc fica completamente prejudicada. Nos deixa muito tristes. Pois não, Excelência? Estava lembrando agora sobre quando foi falado que o presídio iria vir aqui para a divisa do município. Salvo me engano, nós aqui suspendemos uma sessão da Câmara aqui para irmos apoiar em Mairinc alguns vereadores que também estavam contra o presídio lá. Nós fomos em peso, desde o início estamos brigando para que não venha para a nossa divisa. Sabemos aí que está na divisa de Alumínio, Mairinc, Sorocaba e até mesmo Itu faz parte. Os prefeitos estavam se manifestando aí para ver se conseguia falar com o governador do estado, mas o prefeito Vitor Lippe ficou de marcar com o governador do estado, não marcou, e a movimentação está sendo feita, mas nós sabemos, o próprio vereador Eduardo acabou de falar, nós estamos pedindo por alguma coisa que não está dentro do nosso município, não está ao nosso alcance. E o que nós podemos fazer, nós estamos fazendo, essa casa está fazendo desde o início, brigando, mas infelizmente foge da nossa alçada, né? Então, só para relembrar que nós estamos sempre participando do que puder aí para ver se consegue alguma coisa que hoje eu acho quase impossível. Obrigado, Excelência. Pois é, de fato, a causa é inglória, mas a gente tem que tentar mesmo, e nisso a Câmara de Alumínio sempre fez seu papel. Fomos a Mairinc, de fato, mas Mairinc, talvez haja uma vontade de alguns vereadores de mudar, mas o Executivo, de maneira alguma, quer mudar. Ele se livrou de um grande problema, ele se fez bonito frente ao governador do estado, dando uma área que, na verdade, vai prejudicar Alumínio, é longe do centro de Mairinc. Para ele, aquilo lá era um apêndice de Mairinc, né? Nunca foi tratado como área de Mairinc, pelo que nós percebemos. Então, nos deixa muito magoado essa situação, nos deixa incomodado por ver Alumínio uma cidade que tem tentado fazer sua parte frente ao governo do estado, né? E não nos deixam crescer. Aqui nós temos o pedágio da Via Oeste dividindo a cidade, não tem duplicação, nós não temos projeto do CDHU, quer dizer, para Alumínio vem a bomba, o benefício nunca. Isso nos deixa muito incomodado. Mas o tempo já está acabando, eu quero entrar no último assunto, quer dizer que a data base de 1º de maio passou, e até o presente momento não aportou nessa casa o projeto de revisão anual dos servidores públicos municipais. Nos deixa preocupado, nós já estivemos na prefeitura, não obtivemos também o índice que pretendem repassar, e no momento a gente fica apreensivo, porque o Executivo não mandou, quer dizer, não vai dar tempo novamente de discutir, o projeto, o índice, né, vai ter que ser votado às pressas, sempre com aquele negócio, olha, já está na Câmara, tal, tem que votar tudo, nem vai dar tempo da gente poder tentar adequar um índice melhor aí para os servidores públicos. Um motivo também que deixa triste, no meu entender, uma falta de planejamento muito grande. Teve um ano aí, desde maio do ano passado, quando veio o projeto, para se trabalhar nesse projeto e mandar essa casa. Talvez, se tratasse esse projeto com a mesma urgência, né, que trata outros, que aportam rapidamente, a coisa seria um pouco diferente. Mas não chegou, a revisão anual ainda não está definida, nem sabe se terá a revisão anual. E nós rogamos aí ao Executivo que mande o mais depressa possível para que a gente possa debater esse projeto aqui na Casa de Leis. Sendo só essas palavras por essa noite, eu agradeço a oportunidade. Uma boa noite a todos.
Passaremos agora ao intervalo. Pois não, vereador? Solicita a suspensão do intervalo regimental. Coloca em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre em suspender o intervalo regimental. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Dr. Alexandre pela suspensão do intervalo regimental. Passamos diretamente à ordem do dia. Dando início à ordem do dia, temos a discussão única do recurso de número 2 de 2012, de autoria do vereador Bimael Ranieri, qual requer a manutenção do anúncio do resultado da votação realizada no dia 11 de abril de 2012, mantendo a proclamação de seu resultado da votação da emenda número 1 ao projeto de resolução 5/2012, como aprovada por 4 votos contra 3, tendo atingido dessa maneira o quórum necessário de maioria simples, por não estar a situação contemplada no artigo 273, inciso 3º do Regimento Interno. Solicito ao secretário, vereador Eduardo Bosco, a fazer a leitura do recurso de número 2 de 2012 e o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Alumínio. Abimael Ranieri, vereador com assento na Câmara Municipal de Alumínio, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 230 e seguintes do Regimento Interno, apresentar o seguinte recurso pelas seguintes razões de fato e fundamento. Gostaria que fosse registrado em ato a presença do ex-vereador de Mairinque nesta Casa de Leis, nosso amigo Maurel Miller, também cidadão aluminense, e que ele, se quisesse, fazer parte aqui do local destinado às autoridades. Faço constar em ata a presença do ex-vereador Maurel Miller. Está convidado a ocupar a tribuna de honra, se assim o desejar. Por favor, senhor Maurel. E solicito então ao secretário que continue a leitura do recurso. Foi apresentado pela mesa da Câmara o projeto de resolução 5/2012 para alterar os requisitos de nomeação de 2 empregos, de diretor legislativo e de supervisor de divisão legislativa. A proposta era para que ambos ficassem com o requisito de nomeação bacharel em direito. Então foi apresentada a emenda de nossa autoria para não alterar o requisito de emprego de diretor legislativo e para que o emprego de supervisor de divisão legislativa ficasse como o mesmo requisito do outro mencionado, ou seja, nível superior. Em plenário, o projeto de resolução obteve aprovação por 6 votos contra 2. A emenda foi aprovada por 4 votos contra 3. O presidente da Câmara anunciou então a emenda como aprovada. Em sessão realizada no dia 18 de abril de 2012, a 129ª sessão ordinária, durante a ordem do dia, o presidente anunciou a retificação da declaração acerca do resultado proferido. Portanto, em vez de aprovada, a emenda foi anunciada como rejeitada, pois não teria obtido o quórum mínimo necessário. Contudo, analisando o artigo 273, inciso 3 do Regimento Interno, há previsão de maioria absoluta apenas para a criação de empregos, o que não era a hipótese, pois o projeto de resolução tratava da alteração dos requisitos. Dessa maneira, entendo que apenas na hipótese de criação de empregos, novos empregos, é que deve ser observada a maioria absoluta ali prevista. E não havendo disposição expressa em sentido contrário, o quórum necessário para a aprovação do projeto de resolução e, consequentemente, da emenda de nossa autoria, seria a maioria simples. Como a emenda obteve 4 votos favoráveis e 3 contrários, entendemos que a emenda está aprovada e o anúncio da retificação da proclamação do resultado foi descabido. Diante do exposto, requer o recebimento do presente recurso e o seu encaminhamento para a Comissão de Justiça e Redação, para ao final ser considerado procedente, com a manutenção do anúncio do resultado de votação realizada no dia 11 de abril de 2012, mantendo a proclamação do resultado da votação da emenda número 1 ao projeto de resolução 5/2012, como aprovada por 4 votos contra 3, tendo atingido dessa maneira o quórum necessário de maioria simples, por não estar a situação contemplada no artigo 273, inciso 3 do Regimento Interno, conforme já exposto. Nesses termos, pede deferimento. Alumínio, 19 de abril de 2012, Abimael Ranieri, vereador. Parecer 071/2012, a Comissão de Justiça e Redação.
Em aparteada síntese, pretende o edil Abimael Ranieri, no presente recurso, modificar decisão do senhor presidente da Câmara em sessão realizada no 18 de abril de 2012, que retificou decisão em relação à emenda apresentada no projeto de resolução 05/2012, que altera os requisitos do cargo de diretor legislativo e supervisor de divisão legislativa. O nobre vereador sustenta em seu recurso que o artigo 273, inciso 3 do Regimento Interno há previsão de maioria absoluta apenas para a criação de empregos, o que não era a hipótese, pois o projeto de resolução tratava de alteração de requisito. Em plenário, o projeto de resolução obteve aprovação por 6 votos contra 2, e a emenda foi aprovada por 4 votos contra 3. Dessa maneira, sustenta o vereador Abimael Ranieri que a emenda foi aprovada e o anúncio de retificação do resultado pela rejeição foi descabido, tendo em vista que o quórum necessário seria a maioria simples. O artigo 230 do Regimento Interno prevê a possibilidade de apresentação de recurso contra atos e decisões do presidente ou da mesa da Câmara, que deverá ser interpostos por vereador ou comissão, no prazo de 2 dias, contados da ocorrência ou da ciência, quando esta se der posteriormente. Portanto, o presente recurso é tempestivo e deve ser reconhecido. No mérito, opinamos pelo deferimento do recurso por entendermos que o quórum necessário para aprovação do projeto de resolução seria o de maioria simples, diante da omissão do regimento interno. É o parecer, salvo melhor juízo, das comissões 2 de maio de 2012 e Augusto Canto de Campos, presidente, Eduardo Bosco, membro. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Voto em separado. Em aparteada síntese, pretende o edil Abimael Ranieri, no presente recurso, modificar decisão do senhor presidente da Câmara, em sessão realizada no dia 18 de abril de 2012, que retificou decisão em relação à emenda apresentada no projeto de resolução 5/2012, que altera os requisitos do cargo de diretor legislativo e supervisor da divisão legislativa. O nobre vereador sustenta em seu recurso que o artigo 273, inciso 3 do Regimento Interno há previsão de maioria absoluta apenas para a criação de empregos, o que não era a hipótese, pois o projeto de resolução tratava de alteração de requisitos. Em plenário, o projeto de resolução obteve aprovação por 6 votos contra 2, e a emenda foi aprovada por 4 votos contra 3. Dessa maneira, sustenta o vereador Abimael Ranieri que a emenda foi aprovada e o anúncio da retificação do resultado pela rejeição foi descabido, tendo em vista que o quórum necessário seria a maioria simples. O artigo 230 do Regimento Interno prevê a possibilidade da apresentação de recurso contra os atos e decisões do presidente ou da mesa da Câmara, que deverá ser interposto por vereadores ou comissão, no prazo de 2 dias, contados da ocorrência ou da ciência, quando esta se der posteriormente. Portanto, o presente recurso é tempestivo e deve ser reconhecido. O mérito aposta consulta da editora NDJ, em anexo. A mesma opinou que se a Lei Orgânica Municipal determinar que a criação de cargos e empregos públicos se dará por meio de lei complementar, quórum qualificado, qualquer alteração nesta lei deve ocorrer por meio de lei da mesma hierarquia, em caso, lei complementar. O artigo 47, parágrafo 2º, inciso 5, da Lei Orgânica Municipal prescreve que a criação de empregos dependerá do voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara. Portanto, qualquer alteração da lei que criou os empregos de diretor legislativo e supervisão da divisão legislativa dependerá por consequência do quórum da maioria absoluta. No mais, todos os precedentes desta Casa de Leis vão ao encontro de tal fundamento. Diante do exposto, em voto separado, opino pela manutenção da decisão do senhor presidente e pelo consequente indeferimento do recurso, por entender que o quórum necessário para aprovação da emenda seria o de maioria absoluta. É o parecer, salvo melhor juízo, Sala das Comissões, 2 de maio de 2012, Jaime Henrique Duarte. Coloco em discussão o recurso 02/2012. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra. Coloco em votação. Solicito ao secretário, ao vereador Eduardo Bosco, que faça a votação nominal. Lembrando, os senhores vereadores,
que a aprovação do recurso interfere na decisão anteriormente tomada em sessão anterior, desculpe aí. E a rejeição do recurso mantém o ato da presidência. Jaime Henrique Duarte. Rejeito. Eduardo Bosco, aprovo. Geraldo Atleta. Rivera. Rejeito. Raimundo Azevedo. Doutor Alexandre Amaral. Rejeito. Augusto Canto. Aprovo. Abimael Ranieri. Tendo-se em vista o empate em 4-4, cabe a mim o voto de decisão, o voto de Minerva, eu rejeito o referido requerimento. Referido recurso, perdão. Recurso rejeitado. Portanto, o recurso de número 2 de 2012, rejeitado por 5 votos a 4. Agora só no STF, né? Discussão única do projeto de lei 10/2012-L, de autoria do vereador Dr. Alexandre Rogério Amaral, que dispõe sobre a denominação de logradouro público que especifica Rua Reginaldo Aparecido Pereira. Solicito ao secretário, vereador Eduardo Bosco, a fazer a leitura do projeto de lei 10/2012-L e seus pareceres. Projeto de lei 10/2012-L. Dispõe sobre a denominação de logradouro público que especifica. A Câmara Municipal de Alumínio aprova. Artigo 1º. Fica denominada Rua Reginaldo Aparecido Pereira, a rua que dá acesso ao novo prédio do SESI, conforme o croquis em anexo, que fica fazendo parte da presente lei. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala de Sessões Plenário, vereador Orlando Silva, 26 de março de 2012, doutor Alexandre Amaral, vereador. Justificativa. Entendemos necessária a aprovação de forma a homenagear o cidadão Reginaldo Aparecido Pereira, nascido em 25 de setembro de 1978, na cidade de São Roque, filho de Rubens Pereira e Maria Aparecida dos Santos Pereira, tendo como irmãos Ronaldo Aparecido Pereira, em memória, e Valéria Aparecida Pereira Ramos. Estudou o ensino primário e fundamental no Centro Educacional SESI. Gostava muito de animais e mexer com a terra. Sempre dizia que ia estudar agronomia. Não demorou muito. Foi embora para a cidade de Castro para fazer o curso de técnico em agronomia no Instituto Cristão, no qual cursou 2 anos. Porém, quando soube que sua irmã estava grávida, quis voltar e ficar morando com ela. Dessa aproximação, passou a ter interesse pela profissão de seu cunhado Wagner, o qual lhe ensinou o amor pela profissão de atendente de farmácia. Wagner e Reginaldo nunca trabalharam juntos, mas nas horas de folga estavam sempre juntos. Reginaldo tinha apenas 16 anos quando começou a trabalhar para o nosso estimado Sérgio Favaro, e com o qual era funcionário até hoje, junto com a Solange e a Eli. Reginaldo gostava muito de ter muitos amigos, adorava passear, acampar, tudo o que envolvesse muita gente alegre, mas sua grande paixão era a pescaria, a qual aprendeu com meu pai. Quando ele tinha apenas 10 anos, quando pela primeira vez meu pai o levou para pescar na usina de Iporanga, da Companhia Brasileira de Alumínio, dessa paixão surgiram amigos inseparáveis, formando um grupo que era conhecido como Grupo Osmar Falado. O interessante é que seu pai tinha uma turma e todas as férias se reuniam para pescar e se divertir. Reginaldo era uma pessoa amada e que sabia amar. De sorriso fácil, sempre tinha uma palavra amiga. Gostava de ajudar as pessoas. Tinha várias famílias, era filho de muitas mães e tinha muitos irmãos de coração. Casou com 23 anos, com Daniela e Cristina, que tinha 16 anos. Desse casamento nasceu Lívia Eduarda, hoje com 10 anos, filha que ama e idolatra seu grande pai. Estavam separados por dias, mas nos finais de semana eram alegria só e se divertiam muito. Reginaldo era uma pessoa que pensava no futuro, mas para ele o que realmente importava era viver o presente, mais que intensamente, como se fosse o último dia. Para ele, o futuro era ver sua filha feliz, fazendo o que gosta e sendo uma mulher de sucesso e de princípios. Dr. Alexandre Amaral, vereador.
Parecer da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei. Em análise ao referido projeto, quanto ao aspecto legal que nos cabe examinar, esta comissão opina pela normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe ao soberano plenário. É o parecer, salvo melhor juízo, Sala das Comissões, 25 de abril de 2012, Augusto Canto de Campos, presidente, Jaime Henrique Duarte, membro, Eduardo Bosco, membro. Parecer jurídico ao projeto de lei 10/2012. Senhor presidente, senhores vereadores, trata o projeto de lei, ora analisado, de denominação de logradouro público. Matéria afeta a competência municipal, conforme artigo 2614 da Lei Orgânica do Município de Alumínio. Analisando a proposição em tela, entendemos que nada impede sua apreciação pelos nobres edis, pois entendemos que o projeto está perfeito. Para sua aprovação, serão necessários o voto da maioria qualificada de 2/3 do membro da Câmara Municipal e deverá ser submetido a uma fase de discussão e votação, tudo conforme artigo 274, inciso 6 e 259, ambos do regimento interno, respectivamente. Não há o prazo para sua deliberação, salvo melhor juízo ao parecer Alumínio, 27 de abril de 2012, José Augusto Pinto do Amaral, diretor jurídico, e Roberto Gaspar de Oliveira, assessor jurídico. Coloco em discussão. Peço para discutir, senhor presidente. Pois não, vereador, 15 minutos com a parte. Boa noite a todos, a todas. Na verdade, todo mundo gosta, né, de fazer homenagem com a pessoa presente aqui no plenário, que seja pelo título de cidadania, pelo troféu Figueroa, né, mas infelizmente algumas pessoas têm uma passagem muito rápida, né, pelo nosso convívio e acabam partindo aí para um outro projeto bem maior aqui do que o nosso projeto, né, terreno. E nem por isso essas pessoas merecem ficar apenas no coração dos amigos e dos familiares. As pessoas também devem ficar guardadas no coração da cidade, porque foram pessoas que tiveram uma história com a nossa cidade. Hoje eu vou fazer na discussão do projeto, né, a gente justifica que os motivos e pede o apoio dos colegas vereadores. Eu vou pedir o apoio dos colegas e aprovação, tenho certeza que será favorável. Mas a justificativa desse projeto, eu vou ler um poema, né, que fala sobre amigo, a definição de amigo, né, e eu tenho certeza que vocês vão compreender bem o porquê da propositura desse projeto. Amigo, definição. É um poema de Fátima Irene Pinto. Amigo é alguém que está envolvido com os nossos ideais e serve de alavanca para que juntos os realizemos. Amigo não compete, soma forças e acrescenta. Amigo é alguém que tem mais ou menos o nosso ritmo e não nos deixa esperando quando o assunto é importante. Aliás, amigo sempre sabe o que é muito importante para nós. Amigo, quando não concorda ou não aprova uma atitude que venhamos a tomar, coloca-se de forma direta, sem rodeios. Ele não some, não fica emburrado, não faz jogo e nem nos dá a retaliação do silêncio indecifrável. Amigo é alguém que, estando acima de nós, nos ensina com bondade e, estando abaixo de nós, aprende com simplicidade. Amigo é instrutor e aprendiz simultaneamente. Amigo entende de diferenças individuais e as respeita, sem contudo traçar linhas divisórias intransponíveis que causam desapontamentos e bloqueiam a livre expressão de nossa maneira de ser. Amigo é alguém a quem confiamos desde uma confidência até um testamento. É alguém para quem podemos ligar ou procurar a qualquer hora, porque há horas na vida que não podem esperar mais um minuto. Amigo rejubila-se com a nossa vitória e sabe tornar a nossa derrota suportável. Para o amigo, podemos contar os nossos feitos sem que pareça arrogância ou ostentação, e podemos narrar as nossas fraquezas e fracassos sem que pareça humilhação. Quem tem um amigo assim pode dizer que encontrou um tesouro. Os demais não são amigos. São colegas eventuais, sem comprometimento. E esses sempre temos a dúzias. Se você tem ao menos um amigo, erga as mãos para o céu pela dádiva. Seja para ele tudo o que ele é para você e um pouco mais. Aos colegas eventuais, a eventualidade. Ao amigo verdadeiro, a incondicional amizade. Esse poema, eu acho que ele representa um pouco do que foi o Reginaldo aqui na nossa cidade. Obviamente, né,
deve ter tido seus problemas, mas representa o que foi e representa a minha justificativa para esse projeto, do qual peço aprovação. Uma boa noite a todos. Continue em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra. Coloca em votação. Melhor, senhor presidente. Pois não, vereador. Peço votação nominal. Façamos, portanto, a votação nominal do referido projeto. Eduardo da Delegacia. Aprovo. Jaime Henrique Eduardo. Aprovo. Eduardo Bosco, aprovo. Geraldo Atleta. Rivera. Raimundo Azevedo Ferreira. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Augusto Canto. Aprovo. Abimael Ranieri. Projeto de lei número 10/2012-L, aprovado por 9 votos. Discussão única do projeto de lei 13/2012-L, de autoria do vereador Eduardo Bosco, que disciplina as nomeações para os cargos em comissão no âmbito dos órgãos dos poderes executivo e legislativo municipal e da outras providências. Solicito ao secretário, o vereador Eduardo Bosco, a fazer a leitura do projeto de lei 13/2012-L e seus pareceres. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador? Peço retirada desse projeto por 2 sessões. Tá na discussão, né? Coloca em discussão o pedido do vereador Eduardo Bosco em adiar por 2 sessões a discussão do projeto de lei 13/2012-L. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Eduardo Bosco, ficando adiada por 2 sessões a discussão única do projeto de lei 13/2012-L. Você saiu por 2. Vamos lá. Cadê o veto? O veto primeiro. Anuncio a ordem do dia para a próxima sessão. Veto total ao autógrafo de número 1601/2012 e a moção 8/2012, de autoria do vereador Jaime Henrique Duarte. Antes de encerrar a presente sessão, convoco uma sessão extraordinária para daqui a 2 minutos, com a seguinte ordem do dia. Moção de número 7/2012, em apelo ao governador do Estado de São Paulo pela não instalação da unidade prisional na divisa do município de Alumínio com Mairinque. Nada mais, havendo a tratar na presente sessão, dou mesmo por encerrado, desejando boa noite a todos. A fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmos 23. Do Senhor é a terra e tudo que a enche, a redondeza da terra e todos os seus habitadores. Aproveitando, vereador Dr. Alexandre, solicito ainda a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos e também a de um artigo dos direitos da criança e do adolescente. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 17(1). Toda pessoa tem direito à propriedade, só ou em sociedade com os outros. Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 60. É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Solicito aos vereadores que registrem suas presenças. Na ordem do dia temos a moção de número 7/2012. Solicito ao vereador Eduardo Bosco a fazer a leitura da moção número 7/2012, em apelo ao governador do Estado de São Paulo pela não instalação da unidade prisional na divisa do município de Alumínio com Mairinque. Moção 07/2012. Apelo ao governador do Estado de São Paulo pela não instalação da unidade prisional na divisa do município de Alumínio com Mairinque. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que no dia 2/4/2012,
dia em que se comemorou o 19º aniversário da cidade de Alumínio, o governo do estado iniciou a construção do presídio masculino, localizado no bairro Cristal, limítrofe entre Alumínio e Mairinque. A localização física da unidade está no município de Mairinque, conforme decreto assinado pelo então governador do estado, Alberto Goldman. Entretanto, como já explanado por vereadores do município de Alumínio e também pela comunidade, a unidade prisional está mais próxima do centro da cidade de Alumínio, cerca de 8 km, do que do centro de Mairinque, cerca de 25 km. E toda a logística do transporte de maquinários e pessoal está sendo feita através de estradas do município de Alumínio, a estrada Ayrton Senna, asfaltada com recursos do município em 2005, após muita reivindicação dos munícipes daquela região da cidade, tida como área rural. O que se verifica na prática é que a unidade penitenciária está fisicamente em Mairinque, município este que, certamente, recebe as contrapartidas da instalação da unidade prisional, e o ônus da construção e operação da unidade ficará em Alumínio, com o desgaste das estradas, trânsito de familiares, de detentos, de comboios, atendimento a urgências médicas e tantas outras obrigações. Resta ainda destacar que, dentre os 84 km² da área de Alumínio, poucas regiões se destacam com potencial residencial. A região onde se iniciou a construção do presídio é uma das que mais cresce no município em termos de residências, justamente pelas condições de infraestrutura. Enfim, Alumínio tem sofrido com a construção da unidade prisional e certamente sofrerá no futuro devido à própria localização da unidade. Diversos movimentos da comunidade aluminense, principalmente dos vizinhos ao empreendimento estatal, foram registrados no sentido de manifestar a indignação quanto à instalação da unidade em uma região rural e com nascentes e matas nativas próximas. A própria vocação industrial da cidade de Alumínio fica comprometida, uma cidade que sempre cumpriu seu papel arrecadador junto ao governo do estado, que abriga a maior fábrica integrada de alumínio do mundo, que detém consigo o título de segunda maior cidade consumidora de energia elétrica do estado, ficando apenas atrás da capital paulista. Certamente, consumo este gerador de ICMS aos cofres públicos. Cidade que sempre primou pela utilização de recursos próprios para beneficiar os munícipes, pouco solicitando o governo do estado. Aqui se implantou o SESI, o SENAI, sempre com a ajuda da indústria e do governo municipal. O estado, por sua vez, lembrou-se de Alumínio quando da instalação da praça de cobrança de pedágio da rodovia Raposo Tavares, que dividiu a cidade entre centro e área rural. Rodovia esta que não conta com nenhum benefício no trecho do município de Alumínio, como a prometida duplicação ou mesmo cruzamento em desnível, como Vargem Grande, Cotia e São Roque. Alumínio segue perplexa com a decisão do governo do estado de instalar o presídio às portas da cidade e aceitá-lo como pertencente a Mairinque, utilizando-se para tal a estrutura da cidade de Alumínio. Na cidade de Araçariguama, emancipada juntamente com Alumínio, também nessa região do estado, recentemente se tem notícias de que o governo do estado cancelou a instalação do presídio, uma vez que o governo entendeu ser descabida a instalação de uma unidade prisional na cidade. Em Alumínio, a situação tão grave quanto a unidade será instalada em uma região da mata nativa, com nascente, uma vizinhança absolutamente rural, com acesso por uma estrada municipal estreita, asfaltada sim, mas para atender a demanda local apenas, instalada em uma região com potencial de crescimento. Resta apenas para esse parlamentar propor à Casa de Leis uma moção de apelo ao governo do estado de São Paulo, pela não instalação do presídio masculino na divisa entre Alumínio e Mairinque, na intenção de que o governo não penalize a cidade de Alumínio, que tanto contribuiu para o desenvolvimento do estado e que pouco recebe em troca, seja através de um projeto de CDHU, que tanto necessitamos e não temos, seja pelos benefícios prometidos pelo trecho da Raposo Tavares, na época da instalação do pedágio, ou ainda por meio da instalação de uma FATEC, reforçando ainda mais a vocação do município. Pois bem, por toda esta argumentação, peço aos nobres pares da Câmara Municipal de Alumínio que aprovem e coassinem a presente moção
que após tramitação deverá ser encaminhada ao Governo do Estado de São Paulo, ao Secretário de Administração Penitenciária do Estado, à Secretaria de Segurança Pública do Estado, à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Comissão de Segurança Pública, ao Prefeito de Mairinque, ao Prefeito de Alumínio e à Câmara Municipal de Mairinque. Sala de Sessões Plenária, vereador Lando Silva, 2 de maio de 2012, Augusto Canto de Campos, vereador, Geraldo Atleta, vereador, Abimael Ranieri, vereador, e Dr. Alexandre Amaral, vereador. Coloca em discussão a moção de número 7. E o vereador querendo uso da palavra, coloca em votação. Moção 07, aprovada por 8 votos. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador? Agradeço aos nobres pares aí pela aprovação da moção e agradeço a presidência também em votá-la em extraordinária e aproveito a oportunidade para colocá-la à disposição de todos os vereadores que queiram coassinar, enfim, aí de engrandecer essa moção de apelo ao governador do Estado de São Paulo. São essas as considerações, agradecendo mais uma vez a aprovação. A moção encontra-se na mesa à disposição dos vereadores que desejem coassiná-la. Antes de encerrar a sessão aqui, me solidarizar aqui com o vereador Dr. Alexandre, né, pelo ocorrido recentemente. E nada mais tendo a tratar na presente sessão, eu declaro a mesma encerrada.